Olá, eu sou Glaucio Dias, consultor empresarial, e hoje no Darama Entrevista nós vamos bater um papo com a Aline Couto. Ela que é psicóloga e tem uma relação maravilhosa com a gente aqui na Clínica Darama, mas além de tudo, é uma pessoa fantástica que a gente vai bater um pouquinho de papo, conhecer, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma pessoa fantástica. Aline, seja bem-vinda no Darama Entrevista e espero que você goste aqui do nosso bate-papo, porque a ideia é realmente um bate-papo para que a gente possa não só conhecer um pouquinho da pessoa Aline, né, mas um pouquinho também de coisas que a Aline pode agregar na vida das demais pessoas. Obrigada Espaço Darama, obrigada Glaucio. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, esse espaço que é o meu espaço também, né? Eu adoro estar aqui. Como eu costumo falar com as minhas amigas, o Espaço Darama muda a vida da gente, né? Então, que bom. É maravilhoso. Que bom. E para você que não conhece a Darama. E para você que não conhece a Aline, deixa eu apresentar. Tenho aqui um currículo resumido da Aline. A Aline, que é psicóloga com formação em coach pelo Instituto Nova Chance, pós-graduada em Neurociência do Comportamento pela PUC-Rio, especialista PAT, Perfil e RISC, especialista em análise comportamental, palestrante especialista no desenvolvimento de lideranças, tendo apresentado diversos temas no Brasil e na Angola, coach executivo e alinhamento de times, analista master, treinadora e criadora da ferramenta PAT Executive, sócia da Ailmer Action Research. Além disso, participa dos projetos voluntários como facilitadora no resgate da cidadania no Centro de Recuperação da Vida Humana, instituição que desenvolve trabalhos na área da dependência química. E é gestora do projeto social Casa de H, instituição que trabalha com prevenção e acompanhamento de mulheres vítimas de violência de ordem social e emocional. Ufa, cansei só de falar. Essa mulher, ela faz muita coisa. Mas vamos lá, Aline. Para começar, fala um pouquinho, até para a gente poder entender, a partir desse seu currículo resumido, um pouquinho sobre esse Centro de Recuperação da Vida Humana e esse Projeto H. O que são esses projetos que você atua como voluntário? Então, o Centro de Recuperação da Vida Humana, o CERVO, foi uma instituição que eu atuei, né, durante 6 anos, juntamente com o meu esposo, ali no acompanhamento de pessoas que estavam realmente com desejo de fazerem uma transição de vida, né? Legal. Realmente deixar de usar as drogas e começar a dar novo significado para a vida. É um processo, sim, porque é uma dependência e é química. É pesado, né? E envolve todo um processo de tratamento, que não é só um tratamento medicamentoso, mas também terapêutico. Claro. Terapêutico e psicoterapêutico. Uhum. São duas coisas parecidas, porém são diferentes. Terapêutico porque envolve uma inserção diferente no mundo, novas práticas, não é só deixar de fazer. Claro. É passar a fazer. Outras coisas que até então estão com dificuldade, né, de se inserir novamente numa vida, vamos dizer assim, mais normalizada. Perfeito, mais funcional, né? Mais funcional. E aí, nesses lugares, busca-se essa funcionalidade. Aí, com trabalho laboral, né? E aí também entra a psicoterapia. O Renato atuou, meu esposo, né, como conselheiro em dependência química, foi vice-presidente da casa. Já faz bastante tempo que a gente não atua mais, né, mas foi uma experiência muito significativa, gratificante pra gente. E nesse tempo também, né, surgiu o projeto Casa de H, que foi algo assim na minha vida revolucionário e tem até a ver com a minha profissão. Porque eu me deparei com uma realidade, e a história é longa, não dá para contar aqui, mas eu me deparei com uma realidade, uma necessidade de atender mulheres vítimas de violência. E assim, não tem uma questão com a classe social, né, Glaucio? Violência... Não, a violência está em todas as classes, né, infelizmente. Apesar ainda das pessoas terem um estereótipo de geografia da violência, ela não tem uma geografia definida. Sim. Então, e eu comecei a receber muitas mulheres, até mesmo pela minha própria escolha pela religião e tudo, na igreja. Comecei a receber muitas mulheres com problemas
emocionais, familiares, na relação com filhos, na relação de propósito de vida, fora todas as outras questões mesmo. Então, com drogas, né, com abuso. Nossa. E eu entendi uma necessidade de fazer algo mais direcionado para essas mulheres. Foi quando eu reuni outras mulheres, porque a gente não faz nada sozinho, né? Sim, imagino. E aí eu reuni outras mulheres e aí você vai descobrindo, sabe, quanto isso é comum, esse desejo na vida de outras mulheres. E eu descobri outras mulheres que queriam também fazer, e ali a gente instituiu um projeto. E ali, hoje eu não estou mais tão de frente do projeto, ele existe lá dentro da comunidade ainda, é dentro de uma comunidade em São Gonçalo. Ah, que legal. Mas ali eu atuei diretamente mesmo, como diretora mesmo, durante 8 anos, atuando ali, Nossa. dirigindo equipes. E aí, a gente ia precisar de uma entrevista só para falar desse Eu projeto. imagino. E Mas hoje eu tenho muito mais para falar do que o projeto fez na minha vida do que eu fiz pelo projeto. que legal. Porque é isso. O que mudou na sua vida com esse projeto, esse contato, né? Porque, assim, às vezes a gente fica sabendo de violências, mas quando você está de fato em contato, mergulhado nessa situação, é que você consegue ter um pouquinho da dimensão, porque eu acho que é tão profundo que a gente não consegue chegar. Como é que foi para você? O que mudou de fato na sua vida tendo esse contato ali? Uma das coisas que para mim agregou muito, e não somente nesse projeto, mas em outras experiências que eu tenho tido na minha vida, é que a gente tem muito mais do que a gente imagina para dar. É verdade. E a gente às vezes reclama de tanto, né? Não é só reclamar, é achar que não tem. Olha só, é verdade. É achar que você precisa de muita coisa para ajudar alguém. É achar que você precisa de muita coisa para fazer a diferença na vida de alguém. E assim, tem algo muito pontual que aconteceu uma vez, eu estava no projeto e eu estava lá dentro. Porque, assim, quando eu tinha uma necessidade, isso é do meu perfil psicológico mesmo, né, de criar possibilidades de resolução de problemas, e eu lembro que a gente precisava, a psicóloga do projeto falava, a gente precisava de um trabalho terapêutico. Eu falei assim, não, o que seria? Nós poderíamos dar aula de pintar caixinhas? Ela, seria ótimo. Eu falei, tá bom, então eu vou dar aula. Ela, você sabe? Não, eu aprendo. E aí eu aprendi a pintar caixinha e lá eu dava aula de pintar caixinhas, né? E uma vez eu estava dando uma aula dessa, um trabalho com as mulheres ali, né? E aí me chamaram, a secretária do projeto me chamou. Tem uma mulher lá na frente e ela tá lá e será que você pode ir lá? Eu falei, não, vou lá, né? E eu cheguei lá, a mulher estava com o pé machucado, sangrando. Aí eu olhei pra ela, né, falei, olá, né, seja bem-vinda, né, como é seu nome? E ela falou, meu nome é fulano de tal. Eu falei, o que a gente pode te ajudar, né? Aí ela, não, sabe o que é? Eu caí na rua. E quando eu caí na rua, me disseram que aqui vocês poderiam me ajudar. Olha só. Aí eu dentro de mim, nossa, mas aqui, a gente não é um posto de saúde, nós não sou médico, eu não sou enfermeiro. Mas quando a gente se propõe a fazer algo por alguém, a gente se torna referência. Verdade. Então eu entendi o valor de só você dizer assim, eu quero fazer algo por alguém. Eu posso nem ter todas as ferramentas, ter toda a sabedoria, ter todo o conhecimento. Mas é fato que se eu me privo, muitas vezes eu estou me privando de entregar para alguém algo que eu imaginaria que teria que ser muito maior. E algo às vezes para nós tão pequenos e simples faz uma grande diferença para o outro, porque às vezes é só uma atenção. Sabão e água. Olha só, que maravilha. Entendeu? Sabão e água. Lindo. Então isso agregou muito para mim, enquanto ser humano. Sim, imagino. Né? Crescimento. Eu acho que hoje, por conta de tantas experiências que eu tive ao longo da minha vida, exatamente de me conectar com o simples, tanto o simples que tem dentro de mim, que eu achava que deveria ser muito grande, quanto o simples que está do lado de fora. Essa conexão, isso aponta para coisas muito maiores do que eu mesmo pensaria em conectar dentro de mim. Então, se eu pudesse falar para você, né, o que mais significativo foi nessa minha jornada foi eu tenho muito mais do que eu imaginaria.
Que legal, que legal. E isso fez diferença na minha jornada. Que bom. E ficou uma bela dica para todos nós, né? Às vezes a gente fica esperando por uma oportunidade, algo muito maior para poder servir alguém, e às vezes um gesto tão simples faz uma grande diferença. Tem algo no dar, né? Tem algo muito importante, terapêutico no dar. Não somente no dar, mas também no agradecer. Olha aqui, que legal. Que às vezes as pessoas não têm noção do que acontece quando você está dando algo, quando você está desprendendo de alguma coisa. Ativa no seu cérebro um sistema de recompensa. Olha que interessante. E você não precisa fazer nada, você não precisa ganhar nada. Só por você fazer essa ação, tomar essa atitude. E dar. Olha que legal. A mesma ativação de recompensa que você tem quando você ganha uma partida de alguma coisa, quando você ganha um presente, é o mesmo sistema de recompensa que é ativado no seu cérebro. Olha que maravilha. Quando você simplesmente dá. Dá sem pensar em nada em troca. Claro. Apenas dá. Claro, claro. Aquilo ativa algo tão magnífico no seu cérebro que há uma explosão de neurohormônios dentro de você. Essa explosão química que acontece dentro de você traz equilíbrio, te ajuda a ver as coisas de uma forma diferente, tranquiliza você. São muitas coisas que acontecem no seu corpo. Normalmente tem, assim, não só os psicólogos, né, mas os terapeutas como um todo e até mesmo líderes espirituais, né, que falam que quando você dá, na verdade, você está ganhando muito mais do que você está dando para alguém, né? É exatamente isso. Gente, tá aí uma boa dica. Quer se sentir melhor? Faz algo, se doe a alguém, algo que precisa ou que não precisa, porque você próprio vai estar se beneficiando desse gesto, né? Perfeito. Isso para mim, desculpa até... Nada. Isso para mim é muitas vezes uma ferramenta terapêutica com os meus pacientes. Sim, fundamental. Tem pacientes que eu falo assim, reúne algo, faça um movimento por alguém. Isso vai trazer para você um olhar diferenciado para a vida e sobre você mesmo. Sobretudo vai te ajudar no processo de retorno ao equilíbrio, né, emocional. Olha que maravilha. De reorganização emocional. Olha que legal. Bem, você comentou, casada com o Renato, pastor, terapeuta sistêmico de família, mãe de 3 homens, o Guilherme, que é músico e vascaíno, o Gabriel, que é tricolor, como o pai e como a mãe, que eu sei, o Davi, que é botafoguense, ou seja, só não entrou flamenguista, né? Porque não deu tempo. Se você tivesse mais um, quem sabe? Não é negócio de não dar tempo. Você fala isso com eles lá, pra você ver só o que vai acontecer. Eu não tenho dúvida que ia ser uma confusão. Enfim, bastante homens na sua vida, né? E tem uma coisa muito interessante, né, Aline? Como que é você cuidar de 3 homens, né? E mais o marido, enfim. E a gente sabe que na natureza, né, o sexo masculino, ele é dominante em território. Como é que é para você coordenar tudo isso, com esse monte de homens dentro de casa? Como foi, como enfim. Ô Glaucio, eu achei muito legal essa pergunta, porque essa semana passada eu estava pensando exatamente, de vez em quando eu faço esse retrospecto de vida, né? Você ter 3 filhos, e assim, eu tive 3 filhos escadinha, né? Sim. Assim, rapidinho, um atrás do outro. E a vida era muito dinâmica, todo homem mesmo, eles têm muita energia, muita testosterona, né? E assim, uma das coisas que marcou muito a minha vida, além da própria leveza com que eu lidei com a maternidade, porque eu procuro, no máximo, lidar com a vida com leveza, que eu acho que é isso mesmo, é um segredo, né? Mas é a parceria. A parceria para mim foi tudo, na vida. Não somente a parceria com meu marido, porque nós sempre fomos muito parceiros com os nossos filhos, né? Lá em casa não tem eu te ajudo. Lá em casa nós fazemos, porque a casa é nossa. Que legal. Não tem eu te ajudo, você me ajuda. Né? Nós nos ajudamos, né? a construir a vida que nós escolhemos viver. Sim, importante. Mas além disso, eu tive muita parceria.
parceria da minha mãe, parceria da minha sogra, parceria das minhas amigas, parceria das pessoas da comunidade, da igreja que a gente serve. Muita parceria. Imagina. Então, eu acho que essa rede de apoio é fundamental na vida. Você ter uma rede de apoio é fundamental na vida. Sim, sim. As pessoas que escolhem fazer uma jornada meio que solo, na individualidade, elas carregam um fardo muito grande. Né? E depois esse fardo volta para elas assim, de uma forma negativa, né? E até para quem ela dispensou o tempo da vida dela. Claro. O que eu percebo às vezes, inclusive em algumas mães, algumas atitudes de algumas mães, de requerer dos filhos um pagamento, não monetário, sim, mas sim. um pagamento pelo que eu me desprendi da minha vida para cuidar de você. Uhum. Né? É legítimo, a mãe cuida do filho, Sim, eu cuidei claro. dos meus filhos. Claro. Né? Tem muito trabalho, né? Oh. Muito trabalho aí por trás. Mas a gente sabe que, e eu gosto muito de me apropriar desse texto, né, que vai falar que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Verdade. Então você tem filhos para o mundo. Sim. A flecha, ela tem uma missão, de sair da aljava e Acertar e alvo. ser lançada, né? Então, hoje eu olho para trás, né, e eu hoje me percebo realmente cumprindo uma missão, né, encerrando um ciclo de missão na minha vida. Eles continuam sendo os meus filhos. Eles estão com quantos anos? O mais velho é casado, tem 27, que é o Gabriel, que é o tricolor, né? Uhum. O do meio é o Guilherme, mora em Portugal, não mora mais aqui comigo, também mora sozinho, tá lá construindo a vida dele. E o mais novo é o que mora comigo, que é o caçula, né? O Davi, mas também já é adulto, né? Tem o trabalho dele, tem a vida dele, tem as escolhas dele. Então hoje nós temos uma vida mais leve, mais solta. Né, nós estamos desprendidos, eu e o Renato, temos eles, mas nos sentimos claro. Retomando a nossa história, né? Sim, sim. A nossa história de nós dois. Voltando a ser namorados, a história de nós dois, né? Porque era a história de nós dois, aí entrou a história com eles, claro. E agora eles estão construindo as histórias deles e nós estamos nos reconectando a história de nós dois. Que é a dinâmica de um casal, né, Aline? Perfeito. Porque você começam a vida a dois, e aí começa a se desenvolver a família, vem os filhos, e de repente esses filhos começam a chegar na fase adulta e volta o casal olhar a um para o outro. E importante, né, os dois, foi o que você falou, né, da parceria, para atravessar esse momento onde vocês se dividem para os filhos, que a gente acaba deixando de olhar muito para o nosso parceiro, né? E é natural, porque os filhos tomam essa atenção de uma forma muito intensiva, né? E depois voltam a se reconectar. Como é que é essa fase agora? Essa fase agora é uma das melhores fases da minha vida. Que legal! Porque nós assim, lógico, é uma fase que foi construída também ao longo desse tempo. Claro. O que acontece às vezes com alguns casais é que eles se desconectam completamente e eles se conectam aos filhos. Sim. Depois a reconexão fica mais complexa. Imagino. Que é onde a psicologia vai chamar de síndrome do ninho vazio. Né? Lógico, é como se os filhos fossem embora e o ninho ficou vazio. E agora eu perdi assim, o sentido. É uma perda de sentido. Né? Lógico, quando os filhos saem de casa, você tem um luto. Não tem como você não ter um luto quando um filho não casa, quando o outro vai viajar. Há uma perda, né, de algum tipo de significado ali, né? Porque há muito tempo esse cenário. Claro. Então, mas o segredo, e aí, né, eu acho que é um segredo que não é tão complexo, né? Mas eu vejo que às vezes para alguns casais é difícil, é não desconectar do parceiro. Então nós tivemos muito mais, né? 70% da nossa vida era voltada para filhos, né? Mas a gente manteve os 30%. Que bom. De manutenção dessa relação. Né? São pequenas atitudes que a gente nutriu, manteve, que era nosso. O nosso permaneceu. Nós não abrimos mão do nosso por causa deles. Que legal. E isso foi bom para eles. Sim, importante. Né? Isso foi muito bom para eles. E acho que esse é o segredo, sabe, Glaucio? É isso. Então, como é que eu consegui, como nós conseguimos, né? Primeiro, parceria, pronto. Como nós conseguimos hoje administrar essa transição?
não tendo perdido a conexão. Ah, que legal. Essas são as respostas assim mais assertivas que eu posso te dar diante de tanta coisa que nós vivemos e experimentamos, né? E um baita de um desafio, né, Aline? Assim, você mencionou a parte de um projeto que você teve lá de violência contra a mulher e, infelizmente, muitas dessas violências, a sua grande maioria é exercida por homens, né? E eu vejo que as mulheres têm um papel fundamental para que a gente diminua essa violência lá na frente. Não que os homens não tenham a sua participação, claro, não estou aqui tirando a responsabilidade, mas é que o homem, por natureza, ele tem ali um instinto que precisa ser domado. E eu digo, eu escutei recentemente de um palestrante, ele falou até de uma forma que foi assim, ríspida, no sentido de dizer que os homens, infelizmente, ele falou dessa forma, né? Infelizmente, eles são canalhas por natureza, no sentido, eu entendi que era no sentido assim de um instinto primitivo mais agressivo, e que esses homens precisam de mulheres para que sejam domados. E nada melhor do que começar lá na base, que é com os filhos. Eu não sei o que você pensa disso, se isso faz algum sentido. Assim, Glaucio, eu vejo uma relação de um homem com uma mulher dentro de uma família de forma complementar. Claro. Né? Eu não sou adepta desse pensamento de nós dois temos a mesma função dentro de casa. Acho que eu sou mulher e ele é homem, então nós temos uma influência diferenciada nos nossos filhos. Então tem o que é nosso, e tem o que é meu, e tem o que é seu. Claro. É isso. Né? É igual pertence ou não pertence. Né? Grosseiramente falando, pertence ou não pertence. E cada um, sim, vai ter esse foco, né? E o filho vai receber de forma diferente, né? E cada um vai ter esse papel, né, na vida dos filhos. Eu acho que muito dessa questão da violência, né, contra a mulher, né, que é algo que é latente, não é novo. Não. É muito antigo, né? Infelizmente. A questão é que agora, depois de um tempo para cá, a gente fala mais nisso. E a gente compreende isso como violência, né, Glaucio? Sim. Porque a violência precisa existir, mas as pessoas não compreendiam como violência. Até porque não é só, a gente não está falando só de violência física. Exato. Então, o que se compreendia era uma relação de um homem com uma mulher e o homem tinha poder sobre a mulher. Sim. E esse poder envolvia ser violento. Então, hoje a gente compreende que isso é uma violência e a mulher está tendo voz e tem que se ter voz mesmo, né? Agora, a mulher, ela vai ter uma relação diferenciada com o filho? Vai ter, né? Saiu dentro dela, né? Saiu dentro dela. A ligação é diferente. A ligação é diferente. Né? Agora, dizer que ela é determinante nesse processo, eu já acho que... Eu acho que não. Eu acho que os dois são muito determinantes nesse processo, né? Sim. A relação é diferente da mulher com os filhos. Uma das coisas que eu tenho percebido ao longo dessa jornada, e aí tendo como referência a minha família, né, que é a única... É a minha família, né? É o valor de você entender que não existe família perfeita. Claro. Não existe família perfeita. O que nós precisamos buscar é uma família funcional. Sim. E não perfeita. A família Doriana, né? Não sei se você lembra dessa Sim, propaganda. Opa. A propaganda insiste em nos mostrar algo que não existe, né? Não existe. Claro. Aquilo não existe. E o que acontece é que quando nós não entendemos isso, nós queremos colocar esse padrão de perfeição dentro da nossa casa. Esse padrão de perfeição, ele gera disfuncionalidade. E essa disfuncionalidade tem impacto direto na relação familiar, que vai trazer um impacto direto na sociedade. Claro. Então, muito do que acontece no tema da violência doméstica tem a ver com uma disfuncionalidade de família de origem, não necessariamente da família nuclear ali, daquele casal cuja violência está instaurada. Claro. Mas é desse filho e dessa filha que vieram de famílias disfuncionais. Sim. E eu tenho experiência com isso como terapeuta, como psicoterapeuta, com mulheres que eu atendo nessa jornada, não somente como psicoterapeuta, mas também como conselheira, nessa jornada, e é a mesma história de sempre.
tá? Então você tem uma raiz gigante de rejeição por trás dessa história toda, né? E aí sim, quando entra a figura paterna, a figura materna, né? Cada um na sua função, e quando você abre mão, né? E eu não estou querendo aqui, não é caça-bruxa, né? A culpa é sua, não é sobre isso. A gente sabe que todo mundo tem uma história. Claro. A gente tem que respeitar a história das pessoas. Verdade. E aí quando você abre mão disso, da sua ação como mãe, a sua ação como pai, você está ali influenciando de forma negativa. Sim. É uma influência, a gente influencia em tudo. Claro. Então o que eu percebo é que a condição da violência de um homem para com uma mulher e de uma mulher para com um homem tem muito a ver com essa família disfuncional. E não a família imperfeita. A família imperfeita não tem a ver com disfuncionalidade. Nós somos imperfeitos. Sim. Ou seja, todas as famílias são imperfeitas. Todas. Mas nem todas precisam ser disfuncionais. Perfeito. Na verdade, hoje, o que a gente precisa sempre buscar é buscar essa funcionalidade na família. E quando a gente fala de funcionalidade na família, é exatamente sobre isso. Quando uma mulher entende o que ela precisa fazer em relação àquela criança, inclusive, por exemplo, num pai em relação a uma filha, o quanto esse homem ele está validando esta menina. Opa. A validação do pai protege ela. Com certeza. Do abusador. Protege do abusador. Isso é fundamental. Então, quando um pai elogia, quando o pai faz carinho, quando o pai... Ela vai ter uma blindagem emocional. Isso é muito bacana. Ela vai ficar vulnerável. E o interessante, né, Aline? Você pode falar até melhor. Me parece que, inclusive, há estudos que meninas que tiveram esse tipo de atenção dos pais... eu não sei se a questão é energia ou um campo vibracional ou algo que... Tudo bem, é por aí. Mas a impressão... Nós temos correntes elétricas aqui. Mas o mais bacana, e isso é importante para que os homens que não são pais e os que são pais entendam a sua responsabilidade com as meninas, de que essa menina, por algum motivo que se estuda, elas são menos suscetíveis ao assédio, a determinadas violências, a determinadas invasões de privacidade, né? E que coisa interessante. Perfeito, Glaucio. É uma blindagem. Olha só. É uma blindagem. É igual quando você pega um bebê e você faz muito carinho nele, quando você beija, você abraça. Essa relação corporal blinda também a criança, ela vai crescendo com uma autoestima. Aquilo vai interferindo na autoestima dela. Olha que essa relação afeto. Muito do que a gente percebe nessa jornada de violência, tanto do agressor quanto daquele que é agredido, você vai perceber ali uma ausência de afeto. Olha só. Falta afeto. Então eu tenho uma lacuna afetiva. Essa lacuna afetiva, Glaucio, ela é uma vertente para tanta encrenca. Que imagino. Tanta encrenca. Que vão parar tudo lá no seu consultório. Hoje que procuram, né? Exato. Então, é importante a gente... Infelizmente, nós vivemos num país que ainda trabalha pouco com prevenção, né? Sim. A gente tem posto de saúde vazio e emergência cheia. É mais ou menos assim. Porque a gente não foca na prevenção. É verdade. Então a gente acha que a coisa... Eu percebo às vezes alguns pais que não mudam nem o seu próprio modelo de atuar com os filhos quando eles crescem. Então o que eu falo muitas vezes para os pais é o seguinte: você agora tem um filho adolescente, a sua abordagem tem que ser diferente. Não é mais a mesma abordagem que você tinha quando ele era criança. Claro. Mas o pai demora a fazer uma transição de modelo mental. Então ele quer empurrar o mesmo modelo mental num adolescente que está com outro tipo de visão e percepção de mundo. E é isso. Mas quando você entende o valor da prevenção, de trabalhar desde a criança, depois entender a fase que seu filho está vivendo, o que é para aquela fase, para aquele próximo estágio do foguete, o que precisa. Criar filho é igual jogar videogame.
Então tem uma fase aqui, pular de sim, na questão de fase, sim. tem que passar de fase, gente. Então, quem é que gosta de ficar numa fase de videogame para sempre? Ninguém. Tem que passar de fase. Quando você falou de criar filho é igual a fase, é igual videogame, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô jogando errado. Não tá. Você vai passando de fase com eles, né? O ideal é passar de fase, Glaucio. Interessante esse papo. Agora, Aline, eu vou trazendo mais aproveitando a questão do relacionamento, né? E aí, enfim, você é psicóloga, atende pessoas, o seu esposo, o Renato, também tem essa questão muito presente, não só por ser pastor, mas porque também é um cientista social, enfim, estuda o comportamento humano. Como que é duas pessoas que conhecem do comportamento humano? Imperfeitas. Sabe, uma coisa que eu aprendi na minha vida, que casamento é um lugar de desconforto. Casamento é um lugar de desconforto. Porque se você olhar o casamento como um lugar confortável, você não suporta ficar nele. Então, o que eu costumo falar é o seguinte, é um desconforto equilibrado. Se você tem muito desconforto, você não suporta. Sim, claro. Se você tem muito conforto, você também não suporta. Então, esse desconforto que é o casamento, é que é fundamental para você crescer, amadurecer na própria relação. E essa relação minha e do Renato, né, ao longo da nossa vida, a gente veio passando por muitas fases. Nós casamos, éramos muito jovens. Eu tinha 19 anos. Renato tinha 23. Então nós éramos adolescentes, né, Glaucio? Nós éramos adolescentes. Cheio de sonhos, a vida era tudo perfeita, mas fácil, a geração, né? X, né? Então a geração X casava cedo. Não ficava dentro, não tinha internet, né? Não, nem tinha. Tinha internet, tinha ar-condicionado, né? Tinha que casar, né? Era um pra pouquinho construir diferente, a vida, um pouquinho né? diferente. Construir a vida. Hoje não, né? Eles não querem sair dentro de casa, tem que empurrar pra sair de dentro de casa. Sai de dentro de casa. Mas naquela época não, a gente queria casar mesmo, para poder ter independência, casamento tinha muito a ver com isso. E nós aprendemos muita coisa juntos. Muita coisa juntos, né? Nós tivemos momentos difíceis na nossa relação. Claro. Mas uma das coisas que nós temos como algo fundamental no nosso casamento é o diálogo. Importante. É o diálogo. O diálogo salvou a gente. Que legal. Nessa relação. Você fala tudo pro seu marido? Não façam isso, gente. Pelo amor, não existe. Não vai falar tudo pro meu marido. Não, tudo é muita coisa, né? Tudo, pra sempre, são coisas que são complicadas. Tudo pra minha esposa. Tem coisa que você não gostaria nem de ter pensado, que já falar. É verdade. É verdade. Fala sério. Puxa, não sei como é que eu tive coragem de pensar isso uma vez na minha vida. Sim, é verdade. É verdade. Aí você acha que tem que falar tudo. Então, não. Mas quando a gente fala de diálogo, a gente está falando exatamente sobre parar e escolher uma via madura para lidar com situações complexas. O diálogo é o caminho. Porque pessoas adultas conversam. Sim, importante. Pessoas adultas conversam. Criança briga. Sim. Né? Mas pessoas adultas conversam, dialogam. Todo tempo a gente parava para dialogar? Não. Então, quando a gente não estava bom para dialogar, a gente parava, né? Mas depois a gente retoma e cria um lugar. E isso é uma ferramenta que nós aprendemos sozinhos. E hoje eu entendo que ferramenta é essa, que se chama cocriar. É onde eu tenho uma ideia, você tem uma ideia. E nós juntamos a nossa ideia e a partir dessas duas ideias a gente cria uma outra ideia sobre aquilo ali. Importante. Isso é cocriar. E o diálogo é fundamental na cocriação. Então, se eu posso dizer para você, a grande força na nossa relação é o diálogo. O Renato é uma pessoa incrível, não posso dizer para você que não, né?
é uma pessoa incrível, é uma pessoa do bem, né? É uma pessoa que é parceiro, sempre esteve do meu lado, sempre caminhamos junto, nunca me deixou acordar de madrugada sozinho, com o mais mau humor que ele tem de madrugada. Ele vai ouvir isso, né? Claro, ele vai. Não, nós não vamos mostrar pra ele. Corta essa parte. Por mais mau humor que ele tenha de madrugada, nunca me deixou sozinha, sempre me ajudou. Só tinha um trato, ele falava, nunca me coloque trocar fralda de criança, que essa parte eu não gosto. Era o nosso trato, né? Nosso trato. Se é só essa parte, então vamos lá, né? Eu vou ver esse sacrifício, mas pros outros você vai ter que entrar junto. Mas até colocar os filhos aqui para eu amamentar, Sim, ele claro. fazia massagem nas minhas costas, parceiro. Legal. Né? E a gente também levou a vida, né, ele com muita leveza. A gente não deixou morrer a criança, entendeu? Aquela que faz bagunça. Legal. Aquela coisa gostosa de fazer bagunça, sim. de se divertir, de rir pra caramba, né? Importante. E isso, né, de ser engraçado, de ser bobo. O Renato é muito divertido, né? Às vezes ele tem aquela cara de sério que você não, Renato é sério, mas tem hora que eu tenho que falar pra ele, pelo amor de Deus. Para um Fica quieto, pouco. para, me deixa. Porque ele traz essa coisa, né? Essa alegria, essa espontaneidade, né? E isso foi fundamental na nossa relação, né? Que legal. Nós não somos perfeitos, nós temos muitos problemas, né? Mas a gente escolheu dialogar sobre os nossos problemas. Que bom, que bom. Enfim, tá demonstrando ser um relacionamento duradouro. 32 anos, Olha né? aí, olha aí. Eu acho que sim. E Aline, me diz uma coisa. Como é que a psicologia surgiu na sua vida, né? Como que você escolheu, foi escolhida? Como é que foi isso para você escolher psicologia? Assim, eu que te conheço, assim, não podia ser outra coisa, né? Mas eu não sei como que se deu isso na sua vida. Uma pessoa que tem 51, vai fazer 51 em outubro, agora tem muita história para contar, né? Então ainda bem que essa entrevista vai ser editada. Corta a parte da idade. Corta a parte da idade. Nada, deixa a parte da idade. Acude! E aí, eu estava no projeto Casa de H, atuando fortemente. Dr. Fabrício, terapeuta excelente, fantástico, olhou para mim e falou assim, por que você não faz psicologia? Eu falei, eu tinha 39 anos. Olha. Por que você não faz psicologia? Eu falei, como assim? Ele é psicólogo, né? Sim. Ele falou, pô, eu acho que você teria muito para contribuir para a psicologia. Sua forma de abordar, sua forma de lidar com as questões. As pessoas seriam beneficiadas. Aí aquilo pronto. Olha só. Jogou uma semente, fui lá, fiz a matrícula e fiz. Eu também sou desse tipo. Então nem pensou, né? Eu nem pensei, engatei a primeira e terminei. Você se descobriu? Eu me descobri completamente. Olha só que interessante. E foi uma coisa muito interessante, porque eu não imaginava, né, que eu ia amar tanto a psicologia, né? No meio da formação, eu fiz uma formação em coach, né? Naquela época, o coach era uma coisa, né? Hoje já um pouco mais, infelizmente, a gente tem algumas decadências, né, da própria função do coach, né? Mas eu fiz uma formação em coach no meio da faculdade e assim que eu terminei já comecei a atuar como coach. Desde então nunca deixei de ter um cliente como coach. Olha só. Eu terminei a formação e já comecei a atuar como coach. E aí foi muito bacana porque, na verdade, foi fundamental na minha vida um psiquiatra que me atendeu numa época da minha vida, que olhou para mim e falou, acho que você seria uma boa coach. E aquilo mexeu comigo, eu falei, o que é isso? É de comer? Coach é de comer? E aí eu fui atrás e assim, foi uma coisa muito maravilhosa na minha vida, né? E assim, às vezes as pessoas veem a gente assim, você se formou, né? Você fez uma formação em coach, mas não estou dizendo de nada fácil, gente. Não tem facilidade. Não, aliás, se tiver fácil, desconfie, tem algo de errado. Tem facilidade, né? Mas eu consegui, né? Eu não desisti um semestre da minha faculdade, eu cumpri todas as minhas cargas horárias, fiz todos os meus estágios, passei com honra, Que né? legal. Me formei, tenho meu CRP,
Hoje eu sou coach também formada, né? Tenho uma pós-graduação, sou sócia de uma empresa, atuo na clínica, tenho todo esse... Mas eu sei que foi uma escada, né? Foi uma escada. Sim. Não é assim do nada. As coisas não acontecem do nada. Não. Porque às vezes elas aparecem. Sim. Mas elas não acontecem quando aparecem. Só que ninguém viu o processo, né? Exato. O que às vezes a gente tem uma sensação que as coisas estão aparecendo no momento que elas estão acontecendo. Mas o tempo não é assim. Não é assim para nada. Se você vê um filho com um problema, uma encrenca dentro de casa, numa relação de um casal, não acontece nesse time que está aparecendo. Está acontecendo antes. Você está vendo agora, né? Então, mas foi uma coisa que a relação com a psicologia surgiu ali. Que legal. De uma semente do Dr. Fabrício. E eu sou grata a ele até hoje, porque ele me provocou, foi uma provocação. Sim. E eu caí dentro. Que legal. E eu sou realizada com a minha profissão. Você, aqui a gente, quando apresentou seu currículo e quando a gente também vai no seu Instagram, a gente vê que você, sua família tem uma relação com a África, né? Sim. Ali, eu acho que na Angola e tudo. Sim. Fala para nós como é que se deu essa relação com a África, né? E assim, a gente tem uma visão estereotipada da África muito ruim. Mas é uma coisa muito interessante, porque você vê uma pobreza muito grande em algumas regiões, mas tem uma coisa que, pelo menos para mim, que é muito impactante. Você olha a fisionomia dos africanos, sempre uma fisionomia assim, de uma alegria interna. Eu não sei se isso é verdade, porque eu não tive a oportunidade de estar lá, mas fala pra gente, como que é assim mesmo, não é? Como que é essa relação com eles? O que eles têm ensinado a vocês, né? E que pode trazer pra gente, para que a gente possa olhar para a nossa vida de uma outra forma, sob uma ótica tão diferente de um outro continente. Eu vou começar com uma brincadeira, mas depois eu vou falar sério, tá? Tá bom. O que eles têm pra ensinar pra gente é que eles não comem açúcar. Então, eles vão comer? Não, eles não comem açúcar. Eles não comem? Olha! Né? Mas isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Nós deveríamos aprender. Sério, né? Eles, assim, o açúcar que o africano come é infinitamente menor. Olha, Nini, que interessante. Do que o que a gente come, que a gente consome. Imagino que lá deve ter poucos casos de diabetes. São magros, né? Lógico, tem muitas, estou falando brincadeira, né? Brincadeiras à parte, né? Mas é uma característica, você não vê doce na África, você vê poucas, né? Os doces que tem são aqueles que as pessoas fazem dentro de casa, né? Não tem esses cafeteria, padaria com doces, com tortas, como nós temos aqui, né? Nossa, não, a gente tem um excesso de açúcar que é um pó terrível, né? Mas brincadeiras à parte, eu já estive na Angola, né, no país da África, já 3 vezes. E eu digo que a África mexeu com a minha estrutura, né, estrutura biopsíquica. Olha só. Porque a gente olha, a gente tem uma visão de mundo, né? A nossa visão de mundo no Brasil, quando você vai para um lugar, né, onde a carência é gigante. Sim. De tudo. Imagino. De tudo. Uma carência gigante de tudo, né? De saneamento básico, educação, saúde. Alimentação. Então, né? Realmente, e o que eu acho, o que me marcou muito, né, na África? Primeiro é uma relação com a fé. Olha só. Eles têm uma relação com a fé gigante. Então eu vi coisas que eu não vejo aqui no Brasil. Na relação com a fé mesmo, com a dependência, né, de Deus. E é muito lindo mesmo. Lindo o canto, lindo as orações, lindo os movimentos, né, religiosos que eles fazem. É algo que te emociona. E que você vê que tem muita força partindo dali. Imagino, diante de tanta carência,
não se deixa, a esperança não se deixa ser levada, né, com toda essa falta, né? E a relação com a família. Olha só. Lógico, eles têm a cultura, né? Tem toda uma cultura lá que a gente hoje entende que eu acredito que eles vão precisar viver também alguns processos, claro, né? De amadurecimento. Sim. Mas eles têm uma relação com a questão do filho, né? Da mãe, do pai, né? Isso é muito forte também na família africana, né? Uhum. Ali na Angola, sobretudo, né? Eles são pessoas que ainda vivem, né? Na biologia deles é muito latente a questão da guerra, né? Uhum. Não tem muito tempo que acabou a guerra na Angola. Pessoas que vivem hoje ali passaram pela guerra, sim, né? sim. Não é do passado, ainda é. É muito presente naquela sociedade. Pós-guerra, né? Exatamente, né? Mas me marcou muito, sabe, Glaucio, essa relação com a fé. E a relação com a família. E o quanto, aí não tem jeito, né? Aí é eu, não é você, não é o outro, sou eu. Estar lá e ver toda aquela dificuldade, né? Só quem está lá e vê a dificuldade. Sim. Né? E ver o que a gente tem, e aí o que eu tenho, aquilo mexeu comigo. Né? Mudou até o meu olhar para a minha vida, para as coisas que eu adquiro, até para reclamar de algumas coisas. Não tem jeito, né? Mudou, para mim mudou. Mas o que me marcou muito foi exatamente essa relação da família. É uma relação muito forte. Até mesmo porque a gente sabe que todas as vezes que você está exposto a situações muito difíceis, sim, perto de uma outra pessoa, existe ali uma ligação emocional, sim, que se fortalece, se consolida, como se fosse uma solda. O problema, quando a gente enfrenta um problema junto, cria-se uma solda nessa relação. E é isso que eles fazem para se proteger. Acabam se soldando entre os irmãos, né? E isso é muito, muito lindo de ver. Né? Ao mesmo tempo que é muito difícil de ver algumas coisas que a gente só vê na África. Me marcava muito aqueles caixões de criança, muito caixão de criança. Terrível. Porque morre muita criança, sim, né? Imagina, muita malária, muita desnutrição, muita coisa, né? Não tem banho, não tem, é muito difícil. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que eu estava trabalhando, nunca mais esqueço essa cena, eu estava trabalhando num projeto social lá, quando eu estive lá, e eu estava sentada distribuindo leite e pão, né, para as crianças. E aí veio um garotinho de 7 anos com um bebê nas costas. Né? O bebê devia ter o quê? Uns 4 meses, né? O garotinho tinha, uns 10 anos. O bebê de 4 meses nas costas e tinha mais um outrozinho, o irmão dele, né? E aí ele pega o copo de leite e ele pega 2 copos de leite, porque tinha um em casa. Sim. O pequeno pega mais 2 copos, porque era também para essezinho que estava nas costas. E mais 2 pães. E ele sai daquele jeito assim, ele só tinha 10 anos. Caramba! Eu tenho que levar para o meu irmão. Olha só. Então, aquilo mexeu comigo, né? Imagino, e não tem como não mexer, né? Uau, né? Essa relação, né? De estar junto, de ser irmão, de cuidar. Sim, sim. De cuidar um do outro, né? E a gente perde isso, né? Quando, na verdade, deveria ser aumentado. Sim, claro. Né? Porque o caminho está mais aberto, mas a gente sabe também que existe um contexto social nessa história. Então, verdade, a África me impactou muito e eu sempre que posso, né, eu ajudo projetos lá até hoje, mas eu tenho no meu coração lá, meus filhos foram lá, voltaram de lá com malária, quase perdi um filho meu quando voltou de lá. Eu lembro que você comentou, meu Deus. Mas eles, assim, eles também tiveram um olhar muito diferente quando não foram tem como não lá. Ser transformado diante de uma calamidade, né? Porque é uma calamidade humana. E eu imagino que qualquer ser humano não tem como não ser impactado. Só sendo um psicopata, alguém que tem algum tipo de problema muito grave emocionalmente, né? E nós somos africanos, né? Sim. Nós somos africanos. Sim. Na nossa origem não tem jeito, né? Os negros vieram para cá e ajudaram a formar essa nossa miscigenação, né? Então não tem como negar, essa é a nossa raiz, né? É verdade. Tá lá. Verdade. Então é se reconectar com a gente quando a gente vai lá. Que legal, que legal. E Aline, quando eu te convidei para a gente falar, né, a ideia inicial foi, nós estamos no Setembro Amarelo, né, que é
um momento de buscar a conscientização da sociedade prestar atenção num assunto tão sério, né, que é a questão do suicídio, né? E é muito mais no sentido de atenção para que a gente possa de alguma forma prevenir que isso aconteça enfim. E você me falou de uma coisa muito interessante, né, Glaucio? Ao invés de falar sobre esse assunto que de fato dói, né? Você falou, por que a gente não falar sobre a valorização da vida, né? E logo quando você falou, me veio à cabeça uma coisa que o doutor Augusto Cury fala, que é muito interessante, né? Que a pessoa que chega a cometer esse ato, na verdade, ele tem um desejo muito grande de viver, mas que de alguma forma ele não encontrou assim mais outra alternativa, né? E aí você falou assim, não, vamos falar sobre a valorização da vida. Como que a gente pode falar dessa situação valorizando a vida de fato, que é enfim, na minha visão, é um presente maravilhoso, né? É óbvio que todos nós passamos por problemas e às vezes parecem ser intransponíveis, né? Mas que a história mostra que outros conseguiram. Por que nós não podemos, né? Como que a gente... vamos falar um pouquinho sobre a valorização da vida dentro desse tema, que eu sei que você é uma pessoa fantástica para falar sobre isso. Eu assim, quando eu pensei nisso, na questão da vida, de falar sobre a vida, né? E é fato realmente, na minha jornada como psicoterapeuta, eu atendi pessoas, né, que... e uma delas, inclusive, tinha uma ideação suicida, uma delas tentou suicídio 2 vezes, né? E eu via que, no fundo, nas conversas, nos diálogos, na terapia, existia realmente uma vontade muito grande de viver. E é porque nós temos pulsão de vida, todos nós. Sim, é uma orientação para a vida. É essa orientação para a vida que nos faz estar aqui, hoje, vivos. A questão, Glaucio, é que quando a gente não encontra um recurso para lidar com a dor que tem na vida, porque viver também é ter dor. Sim. A angústia faz parte da vida. Verdade. E lidar com a angústia é algo necessário, e nós temos mecanismos para lidar com a angústia. Mas quando essas ferramentas, esses mecanismos começam a nos faltar, e aí é que a gente começa a não conseguir elaborar essa angústia e ter dificuldade de viver. A dor aumenta. Sim, imagino. É dor real, não é vontade de morrer. Eu imagino. É dor. É uma dor psicológica e corporal, muitas vezes. Sim. Que vai tirando a perspectiva. O que é a perspectiva? A perspectiva é olhar para frente. Sim. É dizer assim, eu vejo possibilidades. Eu vejo soluções. Eu vejo caminhos. Mas quando a dor é tão intensa, ela começa a suprimir a perspectiva. E ela vai reprimindo, na verdade, ela vai removendo, vamos dizer assim, vai removendo essa perspectiva. Vai ficando turvo. Vai ficando turvo. E aí você começa a ter que lidar só com a dor. Porque viver é um equilíbrio. Sim. Viver é um equilíbrio. O que nos possibilita a vida é exatamente esse equilíbrio de olhar a possibilidade e a impossibilidade. Felicidade é sobre isso. A felicidade é a composição daquilo que é difícil com aquilo que é bom. É a composição. Sim, claro. É a dualidade, a vida é dual. Sim. Quando uma coisa fica só unilateral, tem encrenca. Em geral, a encrenca do suicídio está relacionada exatamente a essa unilateralidade da dor. É só a dor. A balança pendeu apenas para um lado. Exato. Né? E aí eu não vejo perspectiva. E é real, eu não vejo. É importante a gente entender que isso é uma realidade. Sim, claro, claro. E daí cria-se uma ideação. Então eu começo a idealizar. Eu idealizo como é que eu posso fazer para morrer.
para tirar essa dor. Porque não é sobre morrer. A morte me tira da dor. Uhum. E aí, mas só que quem está de fora, lógico, né, está vendo isso numa outra perspectiva. Sim. Mas a gente precisa também olhar na perspectiva de quem está de dentro, não é só de fora. Então falar sobre a vida não é negar que existe o suicídio, não é nada disso. Mas é trazer a pessoa para outras perspectivas que estão na vida. Eu tive uma paciente que ela, quando eu comecei a acompanhar ela tinha muita ideação suicida, né? Às vezes chegava na porta, na janela, ela falou que tinha uns cabos assim, de alta tensão perto da casa dela, e ela sempre falava: minha vontade é me jogar dessa janela, me jogar, né, me eletrocutar nesses cabos, né? E eu acolhia, ouvia aquilo, né? Trazia ela para um lugar também de questionar aquela ideação, né? Não é não acolher a ideação, aquilo é legítimo, é real, sim, não é bobeira. Mas também, e aí nessa hora, né, eu gosto muito de uma fala de um professor meu que ele falava assim pra gente, às vezes, porque nós somos desejantes, a psicanálise vai dizer isso com muito mais propriedade, né? Que nós temos desejo, o desejo nos move. Uma pessoa que tem uma ideação suicida fica com uma ausência de desejo, né? Ela tem uma pulsão ali só para a morte. E ele falava: às vezes a gente vai precisar emprestar o desejo para as pessoas. A gente tem que emprestar o desejo como terapeuta. Olha que interessante. Eu achei aquilo muito lindo, né? Porque é exatamente isso que está faltando, né? Porque na verdade o desejo ali está só num único foco, né? Que é o desejo de se livrar da dor. Exato. E aí, e quando você apresenta outras possibilidades, outras perspectivas, aquela pessoa, e não é, eu estou te dando aqui uma receita para você fazer um negócio para dar, não é sobre isso, né? Não é sobre dar receitinha de bolo, né? Claro. Tudo começa pelo acolhimento, para a pessoa se sentir naquele momento ouvida, ter empatia, não julgar aquela pessoa, não dizer que ela está maluca, não dizer que ela é bobeira, não dizer que ela tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa! Isso, eu sei que às vezes as pessoas falam isso de forma ilegítima, né? Querem ajudar, né? Sim. Mas não é sobre isso, né? Por que você está pensando? Isso é bobeira, isso é palhaçada, você tem tudo. Essa é uma frase clara. Você tem tudo, por que você quer se matar? Né? Não é sobre ter tudo, não é sobre coisas materiais. E aí quando você acolhe essa pessoa e você começa a ouvir, ela encontra um lugar onde ela se sente, sabe, ouvida, acolhida, alguém está empatizando, ela começa a acreditar numa nova possibilidade. Olha que legal. É sobre cuidar. O processo psicoterapêutico não é sobre curar, é sobre cuidar. Esse é um conceito de uma teoria chamada Gestalt. Quando você cuida de alguém, essa pessoa cuidada se cura. Sim. Porque o ato de curar está aqui dentro da gente. O corpo se cura. Bastou você se machucar aqui, daqui a pouco... Sim, o próprio físico, ele tem, na sua própria composição, ele vai trabalhando para regenerar aquele machucado, enfim. Dependendo até de algumas feridinhas que você provoca, por exemplo, aqui na clínica tem um tratamento maravilhoso, que você se fere no rosto, né? E depois você se cura, o tal do microagulhamento, que é maravilhoso. Porque não é só uma feridinha, aquilo bota umas coisas dentro da gente que, né? O corpo se cura. A gente tem esse poder de se reorganizar, mas é fundamental o ambiente. Claro. O ambiente é fundamental para isso. Imagina, mesmo num físico, se você tiver com algumas feridas abertas, se você não tiver higiene em volta, você vai piorar. Perfeito. Não tem problema. Perfeito. Então, ter esse ambiente onde você está trazendo esse desejo pela vida. É o desejo pela vida. Né? Sim. A vida na sua intensidade de pulsão, de energia de viver, que a pessoa perde
nessa jornada, né? Na jornada da dor, Sim. da depressão, né? A depressão é um fato, não é bobeira. E, aliás, nunca se teve tão em alta, infelizmente. E com crianças, né? Olha, e esse é um ponto que também quer chegar, Aline. Assim, a gente tem percebido um grande índice de crianças e adolescentes chegando com esse tipo de problemas que era muito menor no passado, não que não existisse, mas era muito menor. Não sei o que óbvio, acho que tem muitas coisas contribuindo para isso. Mas, independente do que está contribuindo para isso, como que os pais, familiares, amigos, como que ele pode perceber e, de alguma forma, tentar algum tipo de ajuda para que isso não amplie? A prevenção é fundamental, né? A questão é que quando a gente tem um filho, primeiro tem a questão da negação, né? Sim. A gente acha que o nosso filho nunca vai ter um problema de saúde mental. Pode ter tudo, menos problema de saúde mental, né? Porque tem estigma, né? Sim. Na saúde mental, a saúde mental tem um estigma. Mas todo mundo tem Rivotril em casa. Meu Deus. A saúde mental tem, mas todo mundo tem Rivotril em casa. Então ele tem que encarar a realidade. Sim, importantíssimo. O remédio mais vendido no ano passado foi Rivotril. E o Brasil é um dos maiores consumidores, né? Então, mas existe um estigma, né? Tanto é que você tem um Rivotril guardadinho para ninguém ver. É o estigma da saúde mental. E ontem eu estava falando com uma senhora, ela falou assim, eu vou no psiquiatra. Meu filho falou, você vai no médico de maluco? É o estigma da saúde mental. Sim. Né? Mas a gente fica doente da cabeça. Sim, a gente fica doente da cabeça. Todo mundo fica. Não tem problema. A questão é se a gente está buscando o tratamento. Quando você fala de uma criança, lógico, existe hoje um contexto que a criança ela tem uma realidade social diferente do adulto, né? E uma necessidade também diferente do adulto. Como a gente está vivendo num tempo onde as crianças estão passando por muitas privações, né? A pandemia foi uma gigante. Nossa. Ficar dentro de casa, uma privação gigante. Aumentou muito a ansiedade das crianças. Esse confinamento, né? Em geral, a criança não tem medo, né? Sim. Aquele medo que o adulto tem, né? Mas hoje a criança está cheia de medo, né? Está cheia de medo. Então, muita ansiedade, muita tela. Nossa. Tela para comer, tela para tomar banho. Tela, né? É gritante isso. Para mim, eu fico assustada com a quantidade de tela que as crianças estão tendo acesso. Sobretudo para momentos muito significativos na vida de um ser humano, né? Que é comer, que é estar junto com os pais. E é comum você ir num restaurante e ver as crianças com tela na frente comendo, né? Eu fico para morrer. Comum, mas isso é muito comum hoje em dia, né? E aí você... Isso é tão ruim, porque isso também vai distanciando a criança da família. Claro. Né? E a família da criança. Então você começa a é sutil, mas você vai desconectando dessa relação com o seu filho dentro de casa, né? E você começa a não perceber algumas coisas. Fora isso, existe também na relação com os filhos uma dificuldade de perceber alguns sinais, mas toda doença mental, ela dá sinal. Toda. É igual do corpo, dá sinal. Sim. Tá? Só que você precisa também desprender, você não precisa ficar paranoico, desprender a atenção para a criança. Mas a vida corrida dos pais também, Então, mas a gente vai precisar repensar, né, Sim. Aline, porque a vida contemporânea está nos levando a alguns efeitos muito preocupantes, porque não é à toa essa atenção para esse Setembro Amarelo, não é só da criança. A gente está com um problema na sociedade. Sim. Na sociedade contemporânea. Sim. E essa correria, esse excesso de tudo, está levando a gente para um resultado muito ruim. A gente precisa repensar. Sim. Então percebe que é uma questão que passa por
prestar atenção. Opa! Então eu preciso prestar atenção no meu filho. São pequenas atitudes, às vezes, que a criança está tendo. E isso, Glaucio, para tudo. Sim. Até para quando a criança está sendo abusada sexualmente, quando a criança está passando por algum tipo de bullying na escola. Ela começa a ter... Criança, ela, em geral, ela não fala, ela se comporta. Sim. E a observação é importantíssima. O comportamento é o diálogo da criança. Sim. Então, se observar pequenos comportamentos recorrentes numa criança, tá? Muito choro, a criança está chorando muito, a criança está ficando muito doente, a criança está tendo muito terror noturno, são várias situações que podem acontecer dentro da casa que está apontando para alguma coisa, que pode estar acontecendo inclusive no contexto familiar. Eu falo que às vezes a criança não tem um problema, ela apresenta um problema que em geral não é dela, é da família. Olha só. E aí é importante a gente olhar para essa criança, entender a criança, o adolescente, né? Eu tive uma adolescente uma vez que a mãe trouxe, ela já estava em caso de um surto psicótico, mas eu perguntei para ela, mas como é que ela foi, né? Como é que isso foi construído? Ela não foi do nada. Eu falei, não foi do nada. Me conta, como é que estavam os últimos 2 meses? Não, ela estava tomando 7 banhos por dia, ela estava chegando da escola achando que as pessoas estavam perseguindo ela. Então, a doença mental, ela é progressiva. Ela é progressiva. Então, quando você tem uma criança dentro de casa, um adolescente, ele começa a dar sinais. Mas a gente só vai ver se a gente prestar atenção. Isso não tem a ver com tempo de relógio. Não. Tem a ver com tempo de qualidade. Até porque, na verdade, a gente está vivendo um outro problema, né? Assim, a própria depressão é um efeito disso. Nós estamos deixando de viver o presente. E estar no presente é estar atento. A gente está aqui conversando, eu tenho que estar atento ao que você está falando, porque se eu começar a pensar assim, meu Deus, mas e agora? Que hora vai terminar? O que eu tenho para fazer em casa? Ou seja, eu já não estou aqui mais presente. Você já está na ansiedade. Meu físico está presente e a minha alma, que é a minha mente, está ausente daqui. Sim, você já está na ansiedade. Ou seja, eu não estou prestando atenção no que a Aline está me falando. A depressão é muito complexa. Né? Ela é muito complexa, ela tem muitas vertentes, né? Cada história, ela tem lá, né, a descrição da depressão no código lá das doenças, mas eu sempre falo, quando um paciente vem para mim dizendo que tem uma queixa de depressão, eu sento ele, fecho o CID, fecho, né, o código das doenças e pergunto, me fala da sua depressão, né? Essa depressão que você está me trazendo aqui, me fala sobre ela. E aí a pessoa vai trazer uma história, né? Em geral, são questões muito mais relacionadas à dificuldade de alguns enfrentamentos que ela vive, que é exatamente quando você começa a ter perda de recurso. É uma perda de recurso do seu cérebro, muitas vezes químico, porque tem um desdobramento químico, tá? Aonde a questão do estigma, a gente precisa vencer isso, porque é fundamental o uso da medicação. É fundamental o uso da medicação com processo depressivo. Mas remédio não cura, Glaucio. Remédio não cura ninguém. O remédio, ele produz um equilíbrio químico no seu cérebro para que você consiga entrar no processo da cura, que é você mesmo. Sim. Então é uma junção entre a psiquiatria e a psicologia. A psiquiatria atua no sintoma. Sim. Ou seja, a psiquiatria, ela estabelece, vamos trazendo uma analogia, desfez-se uma ponte. A psiquiatria vem ali com uma ponte. Exato. E o psicólogo vem em ajudar a pessoa a atravessar essa ponte agora. Adorei a sua analogia, porque é sobre isso. É uma travessia. Legal. Esse é um termo que eu uso muito na clínica. Vamos atravessar? Sim. Porque é uma travessia. A psiquiatria constrói essa ponte. Existem pessoas que eu atendi e atendo hoje, que eu lembro que um paciente meu, que ele chegou para mim, eu atendi, o primeiro atendimento dele foi em cima de uma cama. Caramba. Em cima de uma cama. E eu falei para ele, é uma travessia, só que eu vou fazer 2 encontros com você, mas só te ouvir.
e tá aqui junto porque eu preciso que você faça o uso da medicação. Porque a gente só vai conseguir fazer um trabalho com você psicoterapêutico se você tiver medicado. E foi isso que aconteceu. Né? Ele tinha uma ideação suicida também, dialogou um pouco com esses cenários, até com medo, mas hoje ele está completamente curado. Que maravilha, que maravilha. Curado, voltou para a vida laboral, voltou para a vida, porque a vida é para ser vivida. Tem muita intensidade na vida. Agora, o que acontece é que quando me falta recursos para lidar com a angústia que faz parte da vida, aí é que eu começo a perder a perspectiva da vida. E aí eu caio na morte. Porque a morte também é um recurso. Sim, sim. Entendeu? É também um recurso para lidar com essa angústia. Essa angústia que não para. Essa angústia que está grande dentro de mim, né? Que me aperta o peito, que me tira, sabe, a perspectiva, que, enfim. Então, é importante a gente falar de vida no Setembro Amarelo, porque na vida você vai ter angústia. Claro. Na vida você vai ter angústia. É importante a gente falar de vida no Setembro Amarelo, porque a vida é a possibilidade. A vida é a possibilidade. Quando a gente olha e vê a depressão, né, e o suicídio, que é decorrente da depressão, e a gente vê que hoje existem casos, né, é fato, é uma realidade, as pessoas tiram a própria vida mesmo. É importante a gente entender, e eu já ouvi pessoas inclusive falar para mim, bobeira, tirou a vida, né? Como é que uma vez um homem falou assim, foi covarde. Eu já vi muita coisa. Eu imagino. Foi covarde, né? Na hora eu olhei a pessoa, né? Tive compaixão, né? É o que a pessoa pensa. Sim. Mas a gente sabe que não pensa sozinha. Teve coragem de falar. Triste, né? Então, a família que hoje tem alguém dentro de casa, e é quando eu falo da atenção no trabalho, atenção na faculdade, atenção na escola. Se você perceber que tem alguém, né? Atenção com o outro, né? Atenção com o outro. É o olhar para o outro. É o simples olhar para o outro. É conectar com o outro. Sim. Eles fizeram uma pesquisa na Europa que eles colocaram duas pessoas assim, uma de frente, imigrantes que estavam chegando na Europa. E eles fizeram uma pesquisa e colocaram um europeu com um imigrante durante 4 minutos olhando um para o outro. Só olhando. Tinha choro, tinha abraço, tinha olha só. Tinha uma conexão. Uhum. E isso é cientificamente comprovado. Quando eu paro para olhar para você, a gente consegue fazer uma conexão. Sim. Tem neurônios aí nessa história atuando, que faz com que eu consiga ter aquilo que a gente chama de empatia. Olha só. Mas tem que olhar. Sim, importante, né? Eu tenho que olhar. E olhar está presente, né? Olhar e estar presente. Então, é um olhar para o outro no trabalho. Se você percebe que alguém não está legal, chega junto. Às vezes é só perguntar, né? Posso te ajudar? Né? Senta aqui, né? Posso te ajudar em alguma coisa? E talvez nem é dizer assim, eu estou achando que você não está bem. Eu estou vendo que você não está bem. A gente sente, né? Eu estou vendo, vem cá. Quando a gente está atento ao outro, a gente sente. Eu quero te ajudar, né? Eu posso te ajudar, porque às vezes a pessoa nem percebe que o outro está vendo, mas quando você diz que está vendo, isso vira a chave. Sim. Eu estou sendo percebido por alguém, né? Isso vira a chave. Entendeu, Glaucio? Então, agora as famílias precisam buscar conhecimento. Sim. Buscar conhecimento, o pai, a mãe, precisa buscar conhecimento. E hoje tem tanta coisa disponível, né? Exatamente. A nossa ideia, exatamente com da minha entrevista, é exatamente proporcionar algumas informações que vão ajudar na vida do outro, né? E aí eu quero até encerrar essa parte falando o seguinte, né? Até uma vez eu atendi uma pessoa que a filha se matou. Nossa. E essa pessoa chorava muito, né? E fica uma culpa muito grande. Imagino.
E aí, talvez, não sei quem vai escutar a gente, mas se isso aconteceu com alguém, né, que esteja escutando esse vídeo, né, esse diálogo aqui, não se culpe. Não se culpe. Né, porque às vezes a gente olha, né, lógico, a gente está falando muito sobre isso, a gente está trazendo isso, esse diálogo, mas ainda é algo que precisa ser muito falado. Nossa, isso algo que precisa ser muito falado. Né? Você jamais imagina que um filho seu vai tirar a vida. Você pode imaginar isso é impensável, né? Isso é impensável na cabeça de um pai, de uma mãe. Você pode imaginar um monte de coisa, mas nunca ele vai tirar a vida. Então, não se culpe, né? Não se culpe. É importante. Viva, né? Viva. Vá viver a sua vida de forma equilibrada, né? Sem culpa, porque é ruim, é péssimo isso acontecer, mas se aconteceu, né? Não se culpe. Busque ajuda, busque terapia, busque tratamento, né? Porque não, por certo, não é isso que a outra pessoa que tirou a vida gostaria. Com certeza. Não é. Imagino. Nunca será. Aline, assim, o nosso bate-papo, conversar com você é maravilhoso, porque e você, assim, e são assuntos que, cara, tem muito para ser dito. Eu gostaria de ficar aqui. A gente vai precisar marcar uma outra, mas até pra gente encerrar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que isso faz parte do trabalho que você faz, e a gente está falando exatamente disso. Você comentou que você teve uma pessoa que você tinha ideação suicida e que você trabalhou e você conseguiu ver que a pessoa ficou curada. Como é a sensação de salvar uma vida? Ai, é isso? Salvar uma vida? Salvar uma vida, claro. Não sei, assim, eu nunca tinha pensado por essa ótica, né? Imagina. Mas é muito bom, né? É muito bom, é recompensador. Imagina. É recompensador, né? Porque você olhar e olhar aquela pessoa, né? E aquela pessoa poderia não estar mais aqui, é uma dor muito grande que se abre quando tem um suicídio numa família. Nossa. Não somente na família do agora, mas na que vem por vir. Claro. Né? Porque é uma questão geracional. A história fica, né? E é como se você criasse um recurso para lidar com a dor, tá? E isso fica no sistema familiar. Então, no sistema familiar existe um recurso para lidar com a dor. Qual é? Tirar a vida. E quando você investiga, tem alguém da família Olha só. É sempre assim. Eu estava atendendo uma paciente que tem ação suicida, tentou suicídio, a mãe também, a avó também. Que loucura. Como é que a gente lidar com a dor aqui nessa família? Tirando a vida. Quando você impede isso, você protege a sua família de agora e a que vem lá na frente. Olha só que interessante. Então, como é que a gente lidar com a dor agora nessa família? Fazendo terapia. Procure não só a Aline, vocês que estão aqui em Niterói, São Gonçalo, mas procure uma psicóloga, uma terapeuta para te ajudar. Aliás, independente, problema todos nós temos. E como eu já fiz terapia, né, eu digo o seguinte: todo mundo deveria de fazer em algum momento. Independente se você está passando por situações que você não está sabendo lidar, ou mesmo que você está numa vida tranquila, está de boa, está fluindo, procura, porque é fantástico, porque você vai ter a oportunidade de se conhecer ainda mais. Sim. Porque foi o que você falou, a vida tem angústia, a vida tem problemas, mas tem uma coisa que é maravilhosa, viver é muito bom. Viver. E investir na vida também, tá, Glaucio? Isso que é importante também deixar isso registrado. Investir na vida. E aí tem a ver com autocuidado, tem a ver com alimentação, tem a ver com conexões, relacionamento. O homem não foi feito para caminhar sozinho. Sim. Então a gente precisa nutrir relacionamento, atividade física que entra em autocuidado, claro. Espiritualidade. E eu não estou falando de religião, mas estou falando de buscar uma vida espiritual. É o bem-estar. O bem-estar envolve, né, uma questão biopsicossocial e espiritual. Esse equilíbrio gera bem-estar.
Então, quanto mais você busca isso, mais você consegue projetar vida, mais recurso você vai ter para se curar. Que legal. Agora, se você simplesmente ignora isso, a probabilidade de você ficar sem recurso é gigante. Olha aí, gente. Então vamos viver. Viver é o melhor remédio. Que maravilha, que maravilha. Bom demais conversar com você, Aline. Inclusive, você tocou 2 pontos aí que eu queria até deixar aqui para uma próxima oportunidade. Um que é sobre as redes sociais, que isso dá um baita de um papo. Ai, é muito importantíssimo. Sim. E um outro que é um assunto que eu gostaria de abordar contigo, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, que é esse finalzinho seu. E eu vou deixar uma perguntinha aqui até para vocês ficarem. Não vou responder. Ela não vai responder, mas já vai ficar remoendo aí com vocês. Eu tenho um entendimento que o médico, ele é os médicos, eles são os médicos do corpo. Exato. E os psicólogos são os médicos da alma. Uhum. E quando a gente está falando de alma, a gente está falando de transcendência. Uhum. Ou seja, a capacidade de transpor fases e momentos. E óbvio que também tem a parte de que entrei mais num lado de uma visão mais espiritual, de se nós terminamos aqui ou se continuamos depois. Uhum. Mas o que eu queria deixar de pergunta, o quanto a religião é importante num processo de psicoterapia? Uhum. Que eu acho que, infelizmente, a gente vê muito uma visão cientificista tentando separar duas coisas, quando eu entendo que a gente está falando de algo que é da transcendência, que é a alma, ela é transcendente, ou seja, a gente passa de fases e a alma não acaba. A alma, ela vai sofrendo aquele processo de transformação ao longo do tempo. E ela é completamente diferente do nosso tempo cronológico, Sim. material. E quando você está falando de um processo de psicoterapia, a gente está falando muito da esperança. E as religiões trabalham muito forte isso, porque elas fazem, muitas das vezes, renascer toda essa esperança dentro do indivíduo. Então, a Aline vai ter que voltar para a gente falar sobre isso. Mas ele já deu bastante resposta. Aline, Obrigada. cara, foi maravilhoso Obrigada. ter você aqui, como Prazer pra sempre. É um prazer. Assim, eu não sei se você utiliza suas redes sociais Sim. na parte profissional, informa pra gente quais Sim. são as suas redes sociais, para que as pessoas que estão procurando e que gostaram do que a Aline falou Legal. aqui, e a Aline pode ajudar muito vocês que estão precisando. Ela nos ajudou, ajuda aqui da clínica, e tá com ela já é uma ajuda, porque ela é uma pessoa super disponível, alto astral, uma energia bacana. Fala para nós suas redes sociais e convide o povo. Olha, eu uso mais o Instagram mesmo, né? Que é o Aline Araújo C, né? Aline Araújo C, né? O meu Instagram. Eu posto poucas coisas, né? Eu tenho uma vida bem corrida mesmo. E no geral e-mail, WhatsApp, mas o meu Instagram, que entrar lá, consegue falar comigo. Facebook eu nem indico, porque manda mensagem pra mim e eu não vejo nunca. Mas o Instagram, entra lá e a gente bate um papo. Tá bom? Aline, a gente até brinca aqui, a gente tá procurando trazer, inclusive, clientes e pessoas que são profissionais e que vivem aqui, que têm algum contato aqui na clínica. Então, nem sei se as pessoas tiveram oportunidade de fazer uma entrevista, um bate-papo como esse. Como foi para você essa sensação? Uau, foi sensacional. Eu adorei, eu não imaginava que seria assim, né? E eu tô muito agradecida, me senti muito honrada, né? Achei que nunca participei de uma entrevista assim. Olha só! Mas é que nos sentimos honrados. Estou muito feliz, muito obrigada, né? Eu me convido para voltar mais vezes. Com certeza, com certeza. Gente, nos acompanha aí nas nossas redes sociais.
no Darama Entrevista, além da Aline, nós teremos outros profissionais e com certeza a Aline vai voltar, até porque nós deixamos uma perguntinha aqui que eu tenho certeza que ela vai gostar de falar. Vou adorar. Gente, até a próxima e até tchau, breve.